2022. Comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial na sede do TRE e por videoconferência, possibilitando as sustentações orais de forma remota, bem como sendo transmitida ao vivo pelo canal TRE no YouTube e também gravada. Participarão por videoconferência o desembargador Francisco Leite Pontes, a juíza Camille Moreira de Castro, o juiz Raimundo Deusdedito Rodrigues Júnior e Rogério Feitosa Carvalho Mota. Eu submeto à Câmara, ao Tribunal a aprovação da ata da quarta sessão realizada no dia 25 de janeiro de 2022. Alguma objeção? Sem objeção, presidente. Declaro aprovada. Agora eu vou, como sempre já é de praxe, o desembargador Gleitos vai participar de 2 julgamentos e o doutor Rogério Feitosa de 1. Então eu vou começar, desembargador Donato, do desembargador Gleitos. Presidente, nós estamos sem a imagem aqui do salão do pleno, pelo menos eu. Tem o quê? Sem a imagem do salão do pleno, nós não estamos vendo aqui. A imagem do salão do pleno? Isso. Chama aí o pessoal do apoio para ver isso. Tá vendo aí? Hã? Alô? Quem está falando? E aí, Deusdedito? Já está tendo visão? Não, para mim não está aparecendo aqui, não. Já está tendo visão? Ele Está te ligando aqui. Está aparecendo, não, presidente. Só. Está te ligando. Deusdedito, se colocar no YouTube, abrir aí uma aba, colocar no YouTube, dá para ver a imagem do pleno. Não, tudo bem, é só para corrigir se ocasionar algum problema, né? Mas sem problema para mim. Porque sempre das outras vezes a gente tinha visão aqui, aparecia na tela. Então eu vou chamar a julgamento o recurso eleitoral número 0600 398 19 2020 606000000. O desembargador Gleitos já está participando, foi convidado. A origem é Aquiraz. A relatora é a eminente juíza Camille Moreira Castro. Recorrente, coligação pelo bem de Aquiraz, PT, PC do B, PSB, PP, PDT e Republicanos. Advogado Deise Aguiar Lobo e outros. Recorrido, Bruno Barros Gonçalves, advogado Damião Soares Tenório. Assunto: representação, propaganda política, propaganda eleitoral e inobservância do limite legal. Eleições 2020. Comunica a eminente relatora que não tem inscrição para sustentação oral. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Aqui é um processo das eleições de 2020, propaganda eleitoral. O objeto é a pandemia, o Covid, e eu destaco aqui que por todo o processo, a tramitação não foi emitida qualquer determinação judicial direta e individualizada, passível de descumprimento por parte do demandado. Não foi exarada nenhuma decisão judicial no sentido de determinar expressamente aglomerações em ato de campanha eleitoral, com fundamento na resolução desse Tribunal 789/2000, que proibiu no Estado do Ceará, nas eleições de 2020, a realização de atos presenciais de campanha eleitoral causadores de aglomeração, nem em qualquer outra norma. Não há que se falar também no crime do artigo 347, a despeito de inexistir o ilícito de não cumprimento de ordem judicial expressa, proibindo
aglomerações na campanha de 2020 no município de Aquiraz. Ademais, referida análise ensejaria um procedimento judicial próprio por sua natureza penal. Resta igualmente ausente decisão judicial que tenha determinado ou demandado a restauração de bem público utilizado para a divulgação de propaganda eleitoral irregular. Não houve, portanto, a constatação de inobservância desse artigo da lei eleitoral, expressamente do artigo 37, parágrafo 1º, perda do objeto da ação, diante da não demonstração de descumprimento de ordem judicial, bem como ante a finalização do pleito, recurso conhecido e não provido. Bom dia, obrigado, senhor presidente. Com a relatora, senhor presidente. Deusdete. Bom dia a todos. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Bucão. Bom dia. Também acompanho o relator, presidente. Desembargador Gleitson. Completa a ausência de interesse processual, presidente. Eu acompanho o voto da ministra relatora. Doutor Davi Sombra. Da mesma forma, senhor presidente, com a relatora. Eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido, a fim de manter a sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito em face à ausência de interesse processual decorrente da perda superveniente do objeto e pelas partes terem se mantido inertes, mesmo devidamente intimadas. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento agora o 10º. O 5º. O 10º vai ser o próximo, que é o do doutor Rogério. Agravo interno no recurso eleitoral número 0600 233 98 2026 060121. A origem é Forquilha. O relator é o Dr. George Mamstein Lima. Agravante, Edinardo Rodrigues Filho. Advogado, Pedro Barbosa Saraiva e outros. Agravante, Abdias Araújo Costa. Advogado, Pedro Barbosa Saraiva também e outros. Agravado, Ministério Público do Estado do Ceará. Agravo interno interposto por Edinaldo Rodrigues Filho e Abdias Araújo Costa contra a decisão monocrática do relator que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos agravantes ante a sua intempestividade. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de agravo interno interposto por decisão monocrática deste relator que não conheceu dos embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelos recorrentes. Sustenta-se que o Ministério Público Eleitoral ingressou na origem com pedido de providências e não com representação eleitoral por propaganda irregular, razão pela qual não é cabível o rito previsto no artigo 96 da Lei das Eleições, mas aquele disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não provimento do presente agravo regimental, por entender que os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram protocolados fora do prazo legal de um dia a partir da publicação do acórdão. Da leitura dos autos, resta evidente que o rito aplicável ao processo é aquele previsto no artigo 96 da Lei das Eleições, para as representações e reclamações que versam sobre propaganda eleitoral. Nesse sentido, foi o requerimento inicial do parquê, a condução do processo pelo magistrado de origem e as defesas ofertadas pelo recorrente. A alegação de prejuízo pela adoção do rito disposto no artigo 96 da Lei 9.504/97 jamais foi objeto de argumentação até o momento da interposição do presente agravo interno por conta do não conhecimento dos embargos de declaração apresentados intempestivamente. O rito processual que se busca ver reconhecido para o reconhecimento dos embargos de declaração, conforme a própria jurisprudência indicada pelos agravantes, é aplicada nos casos de abuso de poder por utilização indevida dos meios de comunicação social. Ali, exige-se um rito mais garantista porque as penas impostas são mais severas, cassação de mandato e decretação de inelegibilidade. No caso dos autos, respeitados o contraditório e o devido processo legal, o que se busca imediatamente é o respeito às normas relativas à propaganda eleitoral, em busca da regularidade da disputa eleitoral. Daí a necessidade de se imprimir uma maior celeridade aos feitos dessa natureza, com normas procedimentais específicas da Lei das Eleições, das resoluções expedidas pelo TSE a cada eleição. No caso das eleições de 2020, eu cito aqui quais são as resoluções mencionadas, que se aplicam ao caso. Quanto à alegação de vedação de decisão surpresa, esculpida no artigo 10 do CPC,
Esta diz respeito ao fundamento jurídico da decisão, não podendo esse ser confundido com o fundamento legal, conforme os precedentes do STJ. Pelas mesmas razões, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, dado que o impedimento verificado para o conhecimento dos embargos é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, há precedentes também do STJ. Portanto, recurso conhecido e não provido, senhor presidente. Ok. Eu vou colher os votos. Doutor Bamstein votou agora e agora eu dá como voto o doutor Deusdedit. Obrigado, presidente. Acompanho integralmente o relator. Doutor Bucão, por favor. Integralmente com o relator, presidente. Desembargador Francisco Gleitz Ponte. Acompanho o eminente relator, presidente. Doutor Davi Sombra. Com o novo relator, presidente. Doutora Camille Castro. Com o relator. E o doutor George foi o relator. Pronto. Aí eu proclamo o resultado. O agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade da Corte. Agora convido o desembargador Nonato para assumir o posto. Desembargador Gleitz, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Convido agora o doutor Rogério Feitosa para integrar a Câmara em substituição ao nosso decano, doutor Davi Sombra Peixoto. Chamo a julgamento os embargos de declaração no recurso eleitoral 0600 561 34 2020 6060119. A origem é Jardim. Um relator é o juiz Roberto Soares Bucão Coutinho. Recorrente é Pérez de Sá Roriz Neto, advogado Paulo Goiás Alves da Silva e outro. Recorrido, Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista, PDT, advogado Felipe Cartacho Esmeralda. Assunto, retorno dos autos para examinar a controvérsia deduzida nos embargos de declaração, ação de impugnação ao registro de candidatura, cargo vereador, inegibilidade, condenação criminal por órgão colegiado ou transitada. Com a palavra o eminente relator. Presidente, no caso, eu queria só indagar aos membros da Corte se eu poderia ir direto para o voto, porque já disponibilizei o voto mais cedo, a proposta de voto, e se dispensaria a leitura do relatório. Alguma objeção, Corte? Pode ir direto para o voto. Certo, obrigado. Bom, como já foi anunciado aí no pregão, realmente o processo que voltou do TSE relativo a registro de candidatura. E começa aqui dizendo que é desnecessário um novo juízo de admissibilidade, pois cuida-se de reexame em sede de embargos de declaração, conforme decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Importante, em primeiro lugar, delimitar o objeto da presente análise, pois cuida-se de processo onde foi proferida sentença de procedência de impugnação, com indeferimento do registro de candidatura do recorrente Pérez de Sá Roriz Neto, e posterior manutenção da sentença em sede de recurso eleitoral e rejeição de aclaratórios. A controvérsia chegou ao Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto proferiu decisão monocrática para fins de reconsideração de julgamento anterior, determinando que essa Corte Regional examine a controvérsia deduzida nos embargos de declaração, nos seguintes termos, a ID 163-5677, e consta o seguinte teor, uma decisão do ministro. Nesse contexto, mostra-se manifesta a ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral, na medida em que a precisa definição pelo Tribunal Regional da espécie de prescrição incidente no caso vertente é questão essencial para o deslinde da controvérsia, dada a repercussão direta no jus honorum do candidato, o qual, na dúvida, deve ser preservado. Apesar de ter sido interposto agravo regimental pela parte recorrida, o plenário manteve a decisão monocrática, com a seguinte emenda do acórdão. Eu vou até esclarecer aqui aos demais membros que eu estou quase fazendo a leitura
vou fazer uma leitura quase do voto por completo, ele não é um voto extenso, mas porque já teve a própria determinação do Tribunal Superior, foi no sentido que decisões anteriores não constou a sentença criminal, né, que resultou nessa prescrição por completo, no inteiro teor. Então, estou tentando fazer a leitura bem completa do voto. Aí já peço, venha, se for cansativo. Então, nessa emenda consta eleições de 2020, agravo regimental, recurso especial, registro de candidatura, vereador em deferimento, inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64/90, omissão do TRE, Ceará, matéria imprescindível para o deslinde da controvérsia, espécie de prescrição reconhecida na sentença da Justiça Comum, ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral, retorno dos autos à instância regional. O item 1 do acórdão diz o seguinte: havendo obscuridade no acórdão regional quanto ao tipo de prescrição decretada e a pluralidade de correios com nomes semelhantes, a obscuridade é essa não sanada pelo tribunal, apesar de formalizar os oportunos embargos de declaração. Impõe-se o reconhecimento de violação ao artigo 275 do Código Eleitoral. Constitui ofensa ao dispositivo em questão, cuja observância está diretamente relacionada com o direito à ampla defesa e ao contraditório, a omissão da Corte Regional acerca de teses relevantes à defesa, as quais podem conduzir, eventualmente, à efetiva modificação do julgado, precedentes e agravo regimental desprovido, lá no TSE. Prosseguindo aqui no voto, digo que é importante para a delimitação verificar trechos da decisão monocrática, que está na ID 163-5677, onde se constata na fundamentação a menção que a ausência de transcrição integral nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Origem, das sentenças exaradas na Justiça Comum ou das aludidas certidões prejudicaram a análise pelo TSE, para possibilitar atestar qual prescrição efetivamente ocorreu. O Código Penal prevê essencialmente duas espécies de prescrição, da pretensão punitiva e da pretensão executória. A primeira se relaciona à possibilidade de aplicar o direito penal objetivo ao fato supostamente típico, que pode importar em aplicação de sanção. Surge então a segunda, que se revela pela possibilidade de executar a pena. A prescrição da pretensão punitiva subdivide-se em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a propriamente dita, e a intercorrente, que pode ser superveniente ou retroativa. Ela ocorre antes do trânsito julgado da sentença final, condenatória, e acarreta a perda pelo Estado da pretensão de obter uma decisão acerca do crime que se imputa a alguém. Aqui cito o texto de Pierangeli e Zaffaroni, 2002, página 754. A prescrição da pretensão executória é a prescrição da condenação e refere-se à sentença penal condenatória ou acórdão irrecorríveis, ou seja, transitado e julgado. Ressalta-se que, operada a prescrição da pretensão executória, o Estado não poderá aplicar nenhuma pena ao condenado. No entanto, todos os efeitos da sentença penal condenatória são mantidos. Feitas essas considerações iniciais sobre as espécies da prescrição penal, saliento que, apesar do percurso percorrido pelos autos, o esclarecimento requestado pela Corte Superior não é de difícil percepção. Entretanto, exige que se traga aos autos e que se incorpore à presente decisão o inteiro teor da sentença proferida pelo juiz comum de Jardim, que importa para a definição da prescrição incidente, e trecho da sentença proferida pelo juiz eleitoral de primeiro grau nos presentes autos. Nos presentes autos, o candidato Pérez de Sá Roriz Neto teve seu registro indeferido, pois foi reconhecida a inelegibilidade do impugnado, isso aqui é um trecho da sentença, do impugnado para a disputa do pleito eleitoral 2020, por incidência do artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64/90, em razão da condenação criminal transitada em julgada pelo tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal. E destaco da sentença os seguintes trechos. A sentença está no ID 163-74027 e ela, quando está em duplicidade nos autos, também está no ID 777-5927. E aqui é o trecho da sentença. Ora, está bem documentado nos autos, inclusive a própria defesa não faz objeção, que o impugnado teve contra si sentença penal condenatória, transitada em julgado em 27 de outubro de 2015, pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal, formação de quadrilha ou bando, de modo que a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64/90, para o ora candidato é inafastável. Frise-se que a inelegibilidade em questão prolonga-se para 8 anos após o cumprimento da pena, tendo o candidato à condenação transitada em julgado em 2015. Pode-se dizer que ainda falta tempo razoável para que seja afastada a inelegibilidade do imputado pelos fatos sob análise, o que é reforçado pela declaração de extinção da punibilidade feita pela Justiça Estadual e cuja sentença data de 19 de outubro de 2020.
Aqui prossigo no voto e digo que na referida sentença o magistrado também se manifestou sobre a alegada prescrição da pretensão executória e reconheceu a incidência da súmula 58. E volto aqui para a sentença que indeferiu o registro. Quanto às preliminares referente à prescrição levantadas pela defesa, aplique-se a súmula TSE número 58, em verbis. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Aí omiti um trecho da sentença, da sentença e prossigo ainda na leitura da sentença. Logo, não é a seara adequada, nem compete a este juízo eleitoral decidir acerca das questões levantadas pela defesa, com vistas ao reconhecimento de prescrição executória do crime a que fora condenado ou impugnado. E, de qualquer forma, tornou-se matéria superada com a decisão do juízo da comarca de Jardim, que reconheceu a prescrição e decretou extinta a punibilidade do impugnado. Contudo, mesmo extinta a punibilidade, não há como afastar a incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar 64/1990, que assim dispõe. Artigo 1º, são inelegíveis, inciso 1, para qualquer cargo, e a linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes. Aí a própria sentença faz uma omissão aqui até o item 10, que são os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. E eu destaco aqui, destaquei no voto também, coloquei sempre aqui, após citar a sentença, eu digo destaques no original, que todos os destaques que eu fiz já estavam no original aqui nessa sentença. E depois eu explico por quê. Porque todas as citações que eu fiz a questão de dizer se os destaques eram no original, se eu que tinha feito destaque no voto, então o voto está bem claro nesse sentido. E prossigo no voto dizendo que na petição recursal, o recorrente aponta que, aqui, trecho da petição recursal, que eu abri aspas, durante a instrução do processo de registro de candidatura, surgiu um fato novo, qual seja, o juiz da vara de execução penal da comarca de Jardim, nos autos 0801, 423, 65, 2016, 405, 8102, proferiu sentença já transitada em julgado. E acrescentando que a fundamentação de direito foi no artigo 109, inciso 5 do Código Penal, prescrição antes de transitar em julgado a sentença, e a conclusão da sentença foi extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao delito e não da execução da pena, artigo 107, 4 do CP. Aqui passo agora a retorno ao voto e digo que a pretensão recursal se fundamenta em equívoco técnico da sentença do juiz eleitoral ao apreciar a sentença proferida pelo juiz comum de Jardim, que entende o recorrente ter a natureza de extinção da punibilidade e não de extinção de executoriedade da pena. E destaca aqui a ID 7776177, que é a petição recursal. E volto aqui outro trecho da petição. A sentença da extinção da punibilidade eu estou lendo exatamente como está na petição. A sentença da extinção da punibilidade, ID 188.25.735, não fundamentar na prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória, disposta no artigo 110 e seus parágrafos do Código Penal, como entendeu a sentença ora atacada, mas sim na prescrição antes de transitar em julgado a sentença, e tal sentença transitou em julgado. Sendo que, neste caso, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 109, qual seja, prescrição das penas restritivas de direito. Aplicam-se as penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. A conclusão da sentença foi a extinta a punibilidade pela prescrição, foi do delito e não da execução da pena. Artigo 107, 4 do Código Penal. Eu coloquei aqui que são os destaques do original. Ainda na petição recursal, o recorrente apresenta trecho da sentença proferida no juízo de Jardim. É no mesmo ideia e volta aqui a sentença. E, ao analisar a sentença do juiz criminal que decretou a extinção da punibilidade, assim decidiu. E aqui ele destaca, na petição recursal, um trecho da sentença proferida pelo juiz criminal lá de Jardim, da Justiça Comum. E o trecho é o seguinte: pois bem, analisando-se detidamente os autos, tenho que a extinção da punibilidade do acusado, por força da prescrição, é medida que se impõe. No caso vertente, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu foi de 1 ano de reclusão, sendo que o prazo prescricional da pretensão punitiva se faz sentir em 4 anos, a teor do artigo 109, inciso 5, do CP. Ante o exposto, com estribo nos artigos SUS apontados, declara extinta a punibilidade de Pérez de Sarro Oriz Neto, com relação ao delito nestes autos tratado, o fazendo com fundamento no artigo 107, inciso 4 do Código Penal.
Volto aqui ao voto e digo que, conforme a determinação exarada pelo TSE, trago o inteiro teor da sentença proferida nos atos 0801, 423, 65, 2016, 405, 8102, proferida pelo juiz de direito da Comarca de Jardim. E a sentença está no ID 777-5427. E, como eu disse, pode ser cansativo, mas vou fazer a leitura da sentença. Ela não é extensa, é curta, como geralmente acontece sentença de reconhecimento de prescrição. Então, a sentença é a seguinte: vistos, etc., eu destaco que a sentença, pelo que consta no processo, a sentença não tem nenhum destaque em negrito, sublinhado, não tem nada. A sentença ela também quase praticamente com a mesma fonte e sem nenhum negrito sublinhado nela, no que consta no processo no original. Então a sentença é o seguinte: vistos, etc., trata-se de execução da pena aplicada em desfavor de Pérez de Sá Roriz Neto, por ter sido condenado pelo crime tipificado no artigo 288 do Código Penal. Com vista dos autos, o parqueiro opinou pela extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista a prescrição da pretensão executória, 17.1. É o relato decido. Pois bem, analisando-se detidamente os autos, tenho que a extinção da punibilidade do acusado, por força da prescrição, é medida que se impõe. No caso vertente, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu foi de 1 ano de reclusão, sendo que o prazo prescricional da pretensão punitiva se faz sentir em 4 anos, a teor do artigo 109, inciso 5, do CP. Compulsando os autos, verifica-se que entre a data do trânsito em julgado do acórdão condenatório, 27 de 10 de 2015, até a presente data, sem ter iniciado o cumprimento da pena, já transcorreu o prazo superior a 4 anos, não tendo ocorrido outro assim, nenhuma outra causa de interrupção da prescrição, fato este que implica no desaparecimento do juiz persequente ou injudício por parte do Estado. Ante o exposto, constituído nos artigos apontados, declara extinta a punibilidade de Pérez de Sá Roriz Neto com relação ao delito nestes autos tratado, o fazendo com fundamento no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, sem custas PRI, após um trânsito do arquivo e seus presentes sem a devida baixa na estatística. Pronto, esse é o registro da sentença, inteiro o teor dela, e prossigo no voto. A transcrição integrada da sentença é importante, pois o recorrente, em suas manifestações, isso é importante destacar, não menciona um parágrafo constante da fundamentação da sentença, que é essencial para a compreensão da decisão. E o parágrafo é o seguinte: esse parágrafo, que compulsando os autos, verifica-se que entre a data do trânsito julgado do acórdão condenatório, 27 de 10 de 2015, até a presente data, sem ter iniciado o cumprimento da pena, já transcorreu o prazo superior a 4 anos, não tendo ocorrido outro assim, nenhum outro caso de interrupção da prescrição. Fato este que implica no desaparecimento do juiz persequente em judício por parte do Estado. Prossigo aqui no voto. Verifica-se, portanto, que a sentença destaca precisamente o trânsito em julgado do acórdão condenatório e a falta de início do cumprimento da pena, o que revela se tratar de prescrição da pretensão executória e não da pretensão punitiva, pois esta incide quando ainda em fase de conhecimento ou pendente recurso de sentença condenatória recorrível. Esse foi o entendimento proferido em sede de recurso especial, não recurso eleitoral, onde o voto do relator salienta a existência de condenação transitada em julgado e a incidência da prescrição da pretensão executória. Aqui eu trago o trecho, está na ID 9804-027, do acórdão proferido por esse regional. O relator foi o Dr. Jorge Momenstein, e que manteve a sentença de indeferimento do registro. Nesse trecho, eu vou omitir vou poupá-los da leitura, porque realmente eu não penso que é tão necessário para a compreensão. E digo aqui que na petição dos embargos de declaração, o recorrente alega omissão do acórdão ao analisar o conteúdo da sentença proferida pelo juiz de Jardim, Ceará, pois esta teria reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, retroativa, e que não competiria à Justiça Eleitoral aferir o acerto ou desacerto das decisões da Justiça Comum. Novamente destaca trechos da sentença, e aqui destaco novamente, no voto está em negrito sublinhado, mas sem fazer na integralidade ou sem utilizar caracteres que indicassem a supressão de trechos da decisão transcrita, como parênteses ou colchetes e reticências. E cita aqui o exemplo de como faz tal tipo de citação em votos ou em petições. E ainda fazendo destaques não existentes no original, sem conter a devida informação a esse respeito. E cita aqui o ID 101, 68, 527. E traga aqui um trecho, onde diz: ocorre, esse é um trecho da petição, ocorre que data venha, o acordo foi omisso em considerar o teor da sentença do processo 0801, 42, 365, 2016, 405, 8102, da comarca de Jardim, Ceará,
E aqui, tal como proferido pela Justiça Comum, vejamos, aí aqui, e está no voto, quando eu destaco o trecho da sentença que eu vou ler, foram colocados negritos e palavras em uma fonte maior, como se convenciona chamar caixa alta, que não estava no original e sem qualquer destaque na petição recursal. E o trecho é o seguinte: pois bem, analisando-se detidamente os autos, tem que a extinção da punibilidade do acusado por força da prescrição à medida que se põe, isso em negrito. Aí prossegue ao citar a sentença, que no caso vertente, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu foi de 1 ano de reclusão, sendo que o prazo prescricional da pretensão punitiva, quando na petição recursal se coloca essa parte, o prazo prescricional da pretensão punitiva, o faz em negrito, e a pretensão punitiva em caixa alta, isso não está no original. E em nenhum momento cita que isso foi um destaque feito por quem apresentou a petição. Prosseguindo aqui, o prazo prescricional da pretensão punitiva, que se faz sentir em 4 anos até o do artigo 109, inciso 5 do CP. Ante o exposto, com extremo nos artigos apontados, declara extinta a punibilidade, nesse ponto também bota em negrito, que não estava no original, de Pérez de Sá Roriz Neto, com relação ao delito deste auto tratado. E aqui, a partir daqui, faz em caixa alta, com a fonte maior também, em negrito, quando diz que o fazendo com fundamento no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. E aqui deixa de... não mais... retornando ao voto aqui, digo no voto, assim o recorrente novamente omite trecho da sentença, essencial para a compreensão da prescrição que incidiu no caso, como já destaquei no parágrafo anterior, ou seja, antes da parte dispositiva da sentença proferida no processo de execução criminal, existe um parágrafo essencial, omitido pelo recorrente em suas transcrições. Esse é o parágrafo cuja transcrição traga aos autos novamente, por dever de lealdade, para a fixação da compreensão devida da sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e não da pretensão punitiva. E o parágrafo é o seguinte, ele está um pouco antes do dispositivo da sentença, e nas petições recursais ele foi omitido, por 2 vezes, pelo menos. Então é o seguinte, para compulsão dos autos, verifica-se que entre a data do trânsito julgado do acórdão condenatório 27/10/2005 até a presente data, sem ter iniciado o cumprimento da pena, já transcorreu o prazo superior a 4 anos, não tendo ocorrido outrossim nenhuma outra causa de interrupção da prescrição, fato este que implica no desaparecimento do jus persequente em judício por parte do Estado. Prossigo aqui no voto dizendo que não foi o caso de inobservância do precedente sumular 58 do TSE, que traz em sua orientação que não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Também não se trata de aferir o acerto ou desacerto das decisões proferidas pela Justiça Comum, o que é vedado pela súmula 41 do TSE. A sentença de extinção apresenta pelo menos uma imperfeição técnica ou erro material, mas não se pode afirmar que o dispositivo, como tenta fazer o recorrente, fazer crer o recorrente, é incisivo quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. E mesmo se fosse ainda assim, seria possível buscar o sentido exato da decisão. E destaco aqui que a imperfeição ou erro material se revela somente no seguinte trecho. E o trecho da sentença é o seguinte, da sentença do juízo criminal de Jardim. No caso vertente, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu foi de 1 ano de reclusão, sendo que o prazo prescricional da pretensão punitiva se faz sentir em 4 anos, até o do artigo 109, inciso 5 do Código Penal. E aqui eu coloco no voto que eu destaquei, negrito e sublinhei a parte da pretensão punitiva que não estava na sentença original, mas eu destaquei no voto e constei esse destaque. E prossigo aqui dizendo que esse é o único trecho da sentença que faz referência à pretensão punitiva. Nos demais, a referência alegada pelo recorrente não pode ser atribuída somente a essa espécie de prescrição, pois são aplicáveis também à prescrição da pretensão executória. Vejamos esses trechos e trago novamente trecho da sentença. Um deles é: a extinção da punibilidade do acusado por força da prescrição é medida que se impõe. Esse é um dos trechos. E o outro trecho é: ante o exposto com estribo, que é o dispositivo, ante o exposto com estribo nos artigos SUSO apontados, declara extinta a punibilidade de Pérez de Sá Roriz Neto com relação ao delito nestes autos tratado, fazendo com fundamento no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Prossigo aqui no voto dizendo que a extinção da punibilidade pela prescrição ocorre tanto no caso de pretensão punitiva como da pretensão executória,
pois o artigo 66, inciso 2 da Lei de Execução Penal, tem previsão expressa nesse sentido. E diz o artigo 66, compete ao juiz da execução, no inciso 2, declarar extinta a punibilidade. Verifica-se, portanto, que o cumprimento da sanção penal imposta é forma de extinção da punibilidade, como também a declaração da prescrição da pretensão executória tem o mesmo efeito, distinguir a punibilidade, pois importa satisfação da sanção penal, restritivo de liberdade ou de direitos imposto ao condenado, ou então resulta da falta de execução no prazo previsto em lei. Nesse sentido, a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo que ainda pendente a satisfação da pena de multa, que interessa para testar a natureza do cumprimento da pena e também, no mesmo sentido, quando incidente a prescrição da pretensão executória. É um precedente ao recurso especial 178-5383, relator ministro Rogério Schietti Cruz, e julgado em 24/11/2021. Começa o acordo no seguinte sentido: recurso especial, representativo de controvérsia, execução penal, revisão de tese, tema 931, cumprimento da sanção corporal, pendência da pena de multa, e negritei aqui, cumprimento da pena privativa de liberdade ou de restritivo de direito, substitutiva, inadimplemento da pena de multa, extinção da punibilidade. Compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3150 do Distrito Federal, manutenção do caráter de sanção criminal da pena de multa, primazia do Ministério Público na execução da sanção pecuniária, alteração legislativa do artigo 51 do Código Penal, distingue-se impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária pelos condenados hipossuficientes, princípio da intranscendência da pena, violação de preceitos fundamentais, excesso de execução, recurso provido. E aqui, não era necessário, como o acordo era extenso do STJ, eu trouxe aqui, destaquei o item 3, em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da mais recente alteração legislativa, sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia, número 1.785.383 São Paulo e 1.785.861 São Paulo, que o relator é o ministro Rogério Schietti, de 21 de novembro de 2021, reviu a tese anteriormente aventada no tema 931 para assentar que na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. E vou até o item 15 desse acordo, da emenda do acordo, quando diz que recurso especial provido para acolher a seguinte tese: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado, que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Recurso especial 1.785.383 São Paulo, ministro Rogério Schietti Cruz, já citado 24/11/2021. Prossigo aqui no voto dizendo que a menção ao artigo 107.4 do Código Penal, por si só, não indica a prescrição da pretensão punitiva, pois o texto literal do dispositivo não faz tal restrição. E o referido artigo apenas introduz os institutos que tratam da extinção da punibilidade em geral, mencionando a prescrição de forma genérica, para nos artigos seguintes tratar de cada uma das causas de extinção da punibilidade e inclusive das espécies de prescrição. Digo também que a simples alusão do artigo 109, inciso 4 do Código Penal, na sentença extintiva da execução, não indica se tratar de prescrição da pretensão punitiva, pois o artigo 110, que trata da pretensão executória, é expresso ao mencionar a aplicação dos prazos do artigo 109, e a utilização da pena em concreto, como parâmetro para aferir o prazo prescricional, tanto é utilizado para a prescrição da pretensão punitiva, retroativa ou superveniente, como para a pretensão executória. E trago aqui os dois artigos que o 107 diz. Extingue-se a punibilidade. E o inciso 4 diz, pela prescrição, decadência ou perempção. Ou seja, não diz qual é o tipo de prescrição, diz a prescrição em geral. E o 110 do Código Penal diz, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, ou seja, no 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Prossigo aqui dizendo que não se pode admitir que a Justiça Eleitoral está adstrita somente ao que consta do dispositivo ou de parte da fundamentação indicada pelo recorrente. Buscar na fundamentação, como feito na sentença e nos acórdão recorridos, a realidade da decisão proferida é permitido, pois não importa em reconhecer prescrição em detrimento do juiz competente e nem de agir como instância de correção da decisão. Aceitar como pretende o recorrente que a sentença reconheceu
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ou intercorrente, somente por uma expressão nela constante, é esquecer que o direito deve ser coerente. A fundamentação é clara, como consta no parágrafo da sentença, sempre omitido pelo recorrente. Ele aponta o termo inicial da prescrição, que coloquei aqui entre aspas, a data do trânsito julgado do acórdão condenatório, fecho aspas, e a falta de início do cumprimento da pena, o que revela se tratar do artigo 110 do Código Penal, ou seja, de prescrição da pretensão executória. Além do mais, apenas como um reforço argumentativo, a sentença indica no relatório que, aqui é parte do relatório da sentença proferida pelo juiz criminal, lá de Jardim, com vista dos autos, o parquet opinou pela extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista a prescrição da pretensão executória, 17.1, fecho aspas, o que corrobora com o tipo de prescrição que restou reconhecida. Não foi o caso de modificar o conteúdo da sentença examinada, para fins de aferir qual tipo de prescrição, mas somente de extrair o real significado. A vedação seria, no caso da sentença, indicar como termo inicial data diversa do trânsito de julgado e não mencionar que se tratava de execução da pena, quando, na verdade, deixa claro que tratava-se de processo de execução, como reconhecimento da pena definitiva e de decurso de prazo para que a execução tivesse início. Modificar o conteúdo da sentença, na verdade, ocorre quando se considera tratar-se de prescrição da pretensão punitiva, tendo como premissa apenas sua menção isolada no texto, mesmo que em desacordo com a fundamentação apresentada no decisório. E digo ainda que a própria petição de embargos, no ID 101.68.527, deixa claro que não poderia ser o caso de prescrição retroativa, ao indicar os termos iniciais e finais da prescrição retroativa, diversos daqueles reconhecidos na sentença. E trago aqui o trecho da petição de embargos. No entanto, a partir do momento que a sentença fixou ao embargante a pena de 1 ano, a prescrição intercorrente passou a ser de 4 anos, em face da legislação da época do fato. Isso porque aplicou-se ao caso a prescrição retroativa. Vale destacar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, prescrição retroativa, é tão importante, pois conduzirá o réu ao status quo ante, a saber de inocente. Isso ocorre pois tal instituto tem o mesmo patamar valorativo de absolvição. Assim sendo, no presente caso, como o recebimento da denúncia ocorreu em 18 de fevereiro de 2008 e que a sentença condenatória transitou em julgado para acusação em 22 de agosto de 2014, é inequívoco que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a prescrição intercorrente passou a ser de 4 anos, o que revela prescrição retroativa da pretensão punitiva. Encerra aqui a citação do termo da petição de embargos e volta ao voto. Assim, em juízo de reexame, resta claro que o acórdão proferido no julgamento do recurso nominado deve ser mantido, pois a sentença exarada pelo juiz criminal comum da comarca de Jardim reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Assim, ficam mantidos ainda as deliberações do julgamento do recurso eleitoral, no acórdão ID 100.75.527 e dos embargos de declaração, acórdão no ID 104.79.927. Vou destacar aqui quais são eles, já estou indo para o final do voto. Primeiro item aqui é assim, sendo, aqui são trechos do acórdão, dos dois acórdãos, tanto do recurso eleitoral como dos embargos de declaração. E assim sendo, é certo que subsistem os efeitos de inelegibilidade previstos no artigo 1º, da Lei Complementar 64/90, nos termos da súmula 59 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe em verbos, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação. Outro item, né? Ressalto, por fim, que consoante estabelece a súmula 60 do TSE, o prazo de 8 anos da inelegibilidade em comento deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória, e não do momento da declaração da sua decisão judicial. Como na hipótese dos autos, ainda não exauriu o prazo de 8 anos, contado da data em que ocorreu a prescrição da pretensão executória para o recorrente, persistem os efeitos da inelegibilidade decorrente de sua condenação pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Portanto, correta a sentença que deferiu seu registro de candidatura, coincidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64/90. Outro item diz o seguinte: da omissão contra um trânsito julgado, e passo aqui, quanto ao argumento de que concorreu regularmente ao pleito de 2016, não podendo mais ser declarada a inelegibilidade decorrente da sua condenação pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal, registro que ele representa uma inovação recursal, já que a referida tese não foi levantada em contestação, momento oportuno para a parte alegar toda a matéria de defesa. Logo, sendo vedado ao recorrente em grau recursal apresentar matéria que não foi alegada no juízo de 1º grau, referida alegação não foi objeto de exposição no acórdão prolatado. Ainda que assim não fosse, essa diz que as causas de inelegibilidade, sejam elas constitucionais ou não,
devem ser aferidas em cada pleito, por se tratar de novo processo eleitoral, não havendo que se falar em preclusão. E o último item aqui, da omissão quanto ao potencial lesivo do crime. Neste ponto, verifique o embargante inove sua tese de defesa, pois apresenta argumentos não levantados na sua contestação e no recurso eleitoral, o que é defesa por ter operado a preclusão. Ante o exposto, sendo os embargos conhecidos, em reexame procede os esclarecimentos das obscuridades apontadas na instância superior, com o provimento parcial dos declaratórios, mas sem efeitos infringentes, integrando o julgado com as deliberações proferidas nos acordos anteriores, recurso eleitoral ID 100, 75, 527 e embargo de declaração ID 104, 79, 927. Sentença de deferimento de registro mantido, registro indeferido, nesse sentido, voto, senhor presidente, eminentes pares. O desembargador Raimundo Nonato. Acompanho o relator, presidente. Tá vendo como vota o doutor Rogério Feitosa? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente relator, a pessoa de quem cumprimento os demais membros, cumprimento o nobre representante do Ministério Público, cumprimento os advogados presentes na sessão, na pessoa da eminente advogada, doutora Luciana Lócio, ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral aqui presente, representando o embargante. Senhor presidente, também peço licença a Vossa Excelência, me permitir, para parabenizar a doutora Camille Moreira Castro pela sua recondução ao TRE, assim também ao doutor Érico Silveira. Sou conhecedor, como todos, do périplo que é chegar ao TRE para um mandato tão efêmero, a dificuldade que é, e merece todos os parabéns, todo o reconhecimento àquele que consegue ser nomeado e, notadamente, ser reconduzido. Desejo às suas excelências sucesso e felicidades daí no novo mandato que se inicia. Senhor presidente, eu voltei nesse processo, substituindo o doutor Érico, na época que estava substituindo o doutor Davi, que tinha acabado o seu mandato. E eu, na época, foi a época do registro de candidatura, aquele momento ainda que tínhamos muitos processos, muitas situações a serem definidas, e eram questões que a gente não poderia se demorar muito nos autos, até porque eram situações muito rápidas, tinham que ser definidas imediatamente. Eu me lembro que eu fiquei em uma dúvida, e a ex-doutora Camille, e eu tinha ficado em uma dúvida quanto à questão da prescrição que tinha sido, doutor Deusdete e doutor Bucão, definida pela sentença do juízo comum da Vara de Jardim, Comarca de Jardim, em que tinha extinto a punibilidade do embargante, mas tinha deixado em dúvida, digamos assim, houve naquela época uma tecnia, se seria aí a prescrição retroativa ou a prescrição executória, o que aí é muito importante até para os efeitos secundários. E naquele momento, confesso que fiquei na dúvida, após o voto da doutora Camille, que também estava na dúvida, e entendia que não cabia, teor da súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral se imiscuir, se adentrar no acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo órgão judiciário ou mesmo pelos tribunais de contas. E aí, naquele momento, eu entendi por dar provimento aos embargos para deferir o registro, entendendo que o juiz, ali na dúvida, teria, no meu entendimento, decretado ali a prescrição punitiva. Porém, analisando bem o processo, eu recebi um parecer muito bem elaborado por dois juristas, me foi enviado pelo advogado, depois até recebi também a doutora Luciana Lócio, ela em videoconferência, para debater o assunto, e era óbvio que ela procurava os votos que tinham sido favoráveis, e analisei e disse que esse processo, na época, me deixou bastante intrigado, doutor Deusdete, aqui, por essas particularidades. O juiz, ao decretar a extinção da punibilidade, teria usado as datas que, na realidade,
diziam respeito à prescrição executória. Isso me deixou muito na dúvida, mas não fico nem um pouco tranquilo em deferir um registro de candidatura. É algo que se sabe que nós devemos prestigiar o Wilson Honório, mas, todavia, no caso vertente, eu vou alterar o voto e vou acompanhar a Sua Excelência, o eminente juiz Roberto Bucão, tendo em vista que, de fato, houve uma tecnia. E aqui cabe uma indagação. O que é que prevalecia nesse caso? Talvez esse caso, senhor presidente, eminente padre, seja muito peculiar, mas o que é que viria a prevalecer? O marco interruptivo da prescrição ou o nome dado à prescrição? Na realidade, aqui o marco interruptivo que o juiz usou foi do trânsito em julgado ao início do cumprimento de pena. Isso aí é a prescrição executória, não se discute. Porém, ele deu, talvez, um nome diferente, ou então ele não foi muito claro. Nesse caso, o que é que prevalece? Penso que ficou mais claro que o juiz decretou a extinção da punibilidade pela prescrição executória. Não tenho aí, agora, analisando bem o processo, não tenho dúvida quanto a isso. Então, nesse momento agora, podendo ter analisado com mais cautela, acho que não temos como avançar. Até pensando melhor, se eu interpretar de uma forma, eu também estou adentrando numa decisão do juízo comum, que eu também não posso. Se eu interpretar de outra forma, eu também estou adentrando. Eu estou vendo, de forma mais clara, que, de fato, foi decretada a prescrição executória para extinguir a punibilidade. Então, com essas considerações, senhor presidente, pedindo vênia ao entendimento firmado pelos outros representantes do embargante, eu acompanho Sua Excelência, o eminente relator, para indeferir o registro, dando provimento aos embargos para os esclarecimentos das obscuridades, porém sem alteração do julgado. É como voto, senhor presidente. Feitosa. Como vota, doutora Camille? Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos. Como destacado pelo doutor Rogério, ocorreram ainda, no ano passado, onde o processo não era de relatoria do doutor Jorge Nomestein, alguns intensos debates bem de teses, um processo realmente muito longo, e com alguns réus que não estão aqui no processo eleitoral, mas estão no processo criminal, e o TSE reconheceu aí que essa discussão deveria ter ocorrido de forma, ao menos, a ensejar no acordo vencedor um esclarecimento maior. É um grande debate, tive a oportunidade de, naquele momento, conversar depois com o Jorge, doutor Roberto, doutor Rogério também, e vou destacar aqui que os pontos ali trazidos naquele momento, ainda no ano passado, ali, salvo engano, ainda ano passado ou retrasado, não é isso, doutor Rogério? Sua memória que é melhor aí que a minha. Foi em 2020, né, quando os registros, né? Então, vai completar aí quase 2 anos. Então, a gente já sabia que havia essa nulidade e discutimos bastante. O Rogério é um excelente advogado criminalista, mas, naquele momento, destacamos aqui, eu destaquei ainda que haveria aqui a questão da reforma império, tendo em vista que eu não via apenas como um erro material em si, aquele que enseja a correção de ofício, mas que o STJ e o Supremo já vem destacando, outros tribunais também estaduais, que não poderia ofender de forma a prejudicar, de forma mais técnica, a reforma, seja quantitativa ou qualitativa, em desfavor do réu. Doutor Bucão destacou com muita maestria que não haveria essa tão contradição ou apenas um simples erro material. Mas aprofundando aqui o debate, passando sempre pela súmula, que essa é uma súmula do TSE, que essa corte aplica, e aplica inclusive com muito rigor, que é a súmula 41, que diz que não cabe à Justiça Eleitoral decidir o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou do Tribunal de Contas que configure causa de inelegibilidade, né? E é uma das súmulas que esta corte é muito conservadora nisso, especialmente nos processos de improbidade do Tribunal de Contas. Eu vejo que ela deveria mais ainda nos processos criminais como presente ter essa aplicação com rigor, de forma especialmente a não prejudicar, de forma a ensejar, uma reforma impégios. Destaquei ainda, naquela oportunidade, julgado também sem um recurso do Ministério Público viria a qualificar esse prejuízo.
E recentemente, novamente estudando esse projeto aqui, que desde 2016 fazíamos grandes e intensos debates nos processos de prestação de conta dos candidatos, onde não haveria a prestação de conta, portanto, isso ensejaria inelegibilidade por ocasião dos 4 anos, e muitos processos privados, em sua imensa maioria, ali desde 2016, de forma de ofício pelos magistrados, e reconhecida alguma nulidade que é começo desse processo, onde o candidato prestava conta e assim iria elegível. E a discussão era se esse ato do magistrado de ofício desarquivar, se quer ser uma provocação, ou desarquivar um pedido de desarquivamento, mas de ofício reconhecer uma nulidade e permitir essa prestação de contas seria possível. Então foram grandes debates, eu, salvo engano, ficava vencida só ou com algum outro magistrado da época, e já para 2018 ocorreu, mas em menor intensidade, 2020 ocorreu esse debate de novo, em um processo meu, 1 ou 2, um inclusive foi por voto de desempate do presidente à época, reconhecemos que naquela situação específica, aquele desarquivamento só poderia ter sido possível porque houve uma ação paralela. Mas eu não saberia narrar aqui especificamente o caso. Mas, em resumo disso, dessa ópera toda, é de que esse tribunal não conhece que esse ato do magistrado pode ocorrer de ofício. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que assim ocorresse aqui um outro tipo de ação a ensejar a alteração desse julgado criminal, ele, pela jurisprudência da Corte, não remanesceria por uma aplicação justamente mais rigorosa de outros precedentes e súmulas. Portanto, senhor presidente, com essas considerações, eu estou mantendo a decisão de 2 anos atrás, farei essas exposições de forma escrita, para ficar mais organizada, para juntar os autos, mas são os mesmos argumentos, parabenizo o relator, uma maestria dissecou, na sua visão, o que o TSE considerou que não tinha havido naquela época. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu voto, portanto, para divergir. Como vota o doutor George Manstein? Obrigado, senhor presidente. Esse caso, de fato, é bem interessante, né? Eu lembro que ter sido relator na origem e os debates já naquela época foram bem acalorados. E eu recordo que, por ocasião, né, da discussão sobre a natureza da prescrição, né, do caso, eu tive o cuidado na ocasião e peguei aqui as minhas anotações, né, sobre esse debate. Eu tive o cuidado de analisar o processo originário, né, do caso. E o processo originário tramitou na Justiça Federal e chegou até o STJ. Né, transitou em julgado no âmbito do STJ. E no âmbito do STJ se analisou a prescrição da pretensão punitiva, afastando explicitamente, né, inclusive a prescrição retroativa, né, com base na pena em concreto. E aí ele, no acórdão do STJ, menciona-se, né, de se ressaltar ainda, o voto condutor deixou expressamente consignado que, em relação aos demais acusados, não há que se falar em causa extintiva da punibilidade, né, porque ele havia decretado a prescrição em relação aos acusados Carlos Henrique Costa de Albuquerque, Maranhão, e Antônio Roriz Filho. Né. Então, em relação a esses, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, né, no acórdão do STJ, né, mas dos outros foi explicitamente afastado. E aí, quando retorna, né, o juiz da execução, né, ao analisar o julgado, profere a decisão que realmente foi o objeto da polêmica, né, o principal ponto, né, de polêmica é tentar definir a natureza jurídica da prescrição decretada realmente judicialmente. Em princípio, se ele tivesse sido bastante, na sua forma de se expressar, se ele tivesse mencionado, né, que analisando a pena em retroativo, a punição preventiva, se ele decretasse a prescrição nesse sentido, eu também entendo, assim como a doutora Camille, que não caberia a revisão, né, dessa decisão, ainda que equivocada, porque de fato não cabe a nós, né, definir se ele acertou ou errou, mas nesse caso, como bem esclareceu aqui o relator, né, no presente momento, o equívoco não foi propriamente de decisão, ele tomou uma decisão correta, né, decretou corretamente a extinção da punibilidade com base na prescrição. E usou aí o fundamento da prescrição
da pretensão executória, corretamente. Reconheceu que houve o trânsito julgado e aplicou a prescrição da pretensão executória. Então, não há discussão de que houve a prescrição da pretensão executória e que ele aplicou essa prescrição. Em um determinado momento, ele usou o termo pretensão punitiva, né? Mas claramente aí não altera a essência da decisão. A essência da decisão foi o reconhecimento, né, de que entre a data do trânsito em julgado do acórdão condenatório até a presente data, né, nos termos explícitos aqui da sentença, sem ter iniciado o cumprimento da pena, já transcorreu o prazo superior a 4 anos. Né? E, portanto, né, essa premissa, né, que foi adotada na sentença, é a premissa típica da pretensão executória. E aí, portanto, na hora do dispositivo, ele não menciona, né, pretensão punitiva. O que transita em julgado, essencialmente, é o dispositivo, e a lógica desse fundamento colocado na premissa que fez ele reconhecer a pretensão da execução da pena. Então, nesse sentido, né, acompanha o relator integralmente, mantendo, inclusive, também, né, como foi mantido aqui, os termos do fundamento do acórdão original. Né? Então, é como voto, senhor presidente. E doutor Jorge, como vota o doutor Raimundo Deusdedit? Obrigado, senhor presidente. A mim me parece muito claro, presidente e eminentes pares, que a sentença é toda no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão executória. É apenas num pequeno trecho que houve ali um equívoco, uma tecnia, chame-se lá como quiser, mas, para mim, não vejo como entender de forma diferente. Então, parabenizo o voto muito detalhado, muito técnico do doutor Bucão, e eu acompanho integralmente. É como voto, senhor presidente. Resultado: embargos conhecidos e parcialmente providos, procedendo os esclarecimentos das obscuridades apontadas na instância superior, mas sem efeito infringentes, integrando o julgado com as deliberações proferidas nos acórdãos anteriores. Recurso eleitoral ID 100.75.527 e embargo de declaração ID 10.47.99.27, mantendo a sentença de indeferimento de registro de candidaturas. Decisão por maioria. Senhor presidente, apenas pela ordem, como ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral, na cadeira dos juristas, eu gostaria de parabenizar a doutora Camille Castro e o doutor Érico, integrantes deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, agora reconduzidos para integrar essa nobre justiça do Poder Judiciário brasileiro, parabenizar o TRE e os 2 nobres juristas. Muito obrigada, senhor presidente. Tá, ok, doutora Luciana. Agora, continuando o julgamento, ou a sessão, inicialmente passo a palavra ao juiz Raimundo Deusdedit Rodrigues Júnior, que se manifestará acerca da segunda questão de ordem no processo recurso criminal eleitoral número 0000079-2019-606001, julgado na sessão de ontem, que é o recurso eleitoral, esse já que eu citei aí, que eu recebi aqui pela ata, que Vossa Excelência quer se pronunciar. Com a palavra, doutor Raimundo Deusdedit. Obrigado, senhor presidente. É que ontem, né, por ocasião do voto, né, eu tinha defendido que deveria ser declinado da competência em razão de se tratar de um único crime naquela oportunidade. Mas eu tinha deixado passar despercebido que ainda permanecia o crime do desacato, né? Então, haveria conexão, né? E por conta disso também a perpetuação me fugiu agora. Então, seria aplicado o artigo 81 do Código de Processo Penal, né? Então, eu me manifesto no sentido realmente de acompanhar o voto do relator. Vou reproclamar o resultado só em relação à segunda questão de ordem. As outras foram todas por unanimidade e só faltava a divergência de Vossa Excelência. Segunda questão de ordem da competência da Justiça Eleitoral, acolhida para manter a competência da Justiça Eleitoral, mesmo
após a desclassificação do delito do artigo 347 do Código Eleitoral para o crime previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Decisão foi unânime. Faça agora o pronunciamento do eminente juiz Raimundo Deusdedit. Ok? Agora tem um primeiro, chama agora, volta. Não, vamos fazer um intervalozinho aqui, o que é que vocês acham? 10 minutos, vamos cá. Ou 5 minutos, só para a gente, tá bom? Aqui nós continuaremos já os julgamentos.
Doutor Deusdedito, doutora Camille, vou recomeçar o julgamento. Doutora Camille? Doutor Deusdedito? Estou presente aqui. Já estou presente, presidente. Doutora Camille, está presente? Inclusive o voto é dela agora. Doutora Camille? Pronto. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-322-21-2026-060025. Pedido de vista foi feito na sessão do dia 27/1 ontem, 2022. A origem é grande, a relatora é a eminente juíza Camille Moreira Castro, recorrente Marlene Dias Angelim, advogado João Paulo Aguiar da Silva. Assunto prestação de contas, candidato a vereador, eleições 2020, aprovação com ressalva. Inicialmente, a relatora do feito, a juíza Camille Moreira Castro, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, que julgou aprovada com ressalva a prestação de contas da recorrente, referente ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74.2 da resolução TSE número 23.605/2019, condenando a pena de multa no valor de R$ 1.550, nos termos do artigo 6º da resolução TSE 23.607/2019, no que foi acompanhada pelo juiz Jorge Mamstein Lima. A seguir, o juiz Raimundo Deusdedito Rodrigues Júnior acompanhou a relatora quanto à aprovação das contas, mas com ressalva, em observância ao princípio do non reformato império, afastando de tomadia a multa imposta na sentença recorrente. Na sequência, pediu vista dos autos o doutor Roberto Soares Bucão, a quem eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, doutor Bucão, acabei esquecendo de me comunicar com Vossa Excelência de ontem para hoje. Eu estou, e justamente por sua boa culpa, alterando o voto. De fato, essa multa não era para incidir nesse dispositivo. Eu até brinquei com a assessora que foi induzida de boa fé pelo setor técnico, o Ministério Público, e acabei sem atentar que esse dispositivo não é para a questão dos veículos, e sim, na verdade, no montante geral da campanha. Então, doutor Bucão tem razão aí que não incide a multa, portanto, até em louvor, se ele quiser lavrar o voto, mas eu estou voltando atrás, né? Lavrarei, é só um pequeno ajuste, mas deixo ele à vontade se quiser também nesse sentido. Então, senhor presidente, eu excluo a multa, recurso conhecido, parcialmente provido, para excluir a multa, a conta já é aprovada com ressalva. Bem, como Vossa Excelência modificou o entendimento, e o doutor George já tinha se pronunciado, eu volto a palavra ao doutor George. Então, acompanha a relatora nessa nova versão. O doutor Deusdedito também, né? Foi quem iniciou a divergência e ela acolheu? Também, doutor. Estou também, presidente. E fique à vontade, doutora Camila, para dirigir o voto, né? Pois é, doutor Bucão, doutor Deusdedito. Farei mesmo, assim, não vai dar. Não me dá esse trabalho, não. Deixa comigo. Tá bom. Como voto. Agora, o doutor Bucão já não vai apresentar o voto, porque já foi reformado, o sentido era esse, né, doutor Bucão? Eu ia apresentar o voto visto, mas acompanho a relatora integralmente, senhor presidente. Aí nós vamos agora para o desembargador Raimundo Nonato, né? Também, presidente, eu acompanho a relatora mesmo porque foi citado aqui um voto de minha relatoria, né? Então eu acompanho com a retirada, a multa afastada, né? É, isso mesmo. Agora vamos ao doutor Davi Sombra. Também, senhor presidente, eu me lembro que a assessoria tinha localizado também, que eu acho que é o mesmo precedente desembargador Raimundo Nonato, que é de relatoria de sua excelência, o 0600-286, dígito 31, que conclui exatamente na posição agora da doutora Camille, refluindo aí do pensamento. Estou acompanhando na íntegra, presidente. Então, aqui eu vou proclamar o resultado. O Ciril votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso conhecido, o recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de manter a sentença que aprovou
com ressalva às contas afastando a multa aplicada à recorrente. Decisão unânime da Corte. Não é isso, doutora Camila? É positivo. Como já tinha vindo aprovado com ressalva, só eu tirei a multa, portanto... Continua com ressalva, mas sem a multa. Isso. Positivo, presidente. Vossa Excelência rejeitou o recurso. Segundo, prestação de contas eleitorais. Número 0602385-2021, 6060000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Davi Sobra Peixoto. Interessado, partido da causa operária, PCO, José Micaelton Carantino Costa e Renato Farac Galata. Assunto prestação de contas eleitorais, partido político, não apresentação das contas da eleição 2020. Doutor Davi, esse próximo também é do mesmo partido. Eu posso chamar os dois? Pode sim, senhor presidente. Agora conclusão é a mesma. O 3, prestação de contas número 0600-264-93-2020-6060000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Davi Sobra Peixoto. Interessado, partido da causa operária, PCO, José Micaelton Carantino Costa e Renato Farac Galata. Assunto prestação de contas, partido político, não apresentação das contas, exercício 2019. Não existe pedido de sustentação oral, nem muito menos, não, sustentação oral, que digo, e nem advogado aqui está constituído, que eu não estou vendo aqui. Então, nesse caso, eu concedo a palavra ao eminente relator, que julgará em bloco. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, aqui é um caso simples, eu estou julgando em ambos os casos as contas como não prestadas, em plena conformidade com o parecer do órgão técnico desta corte e também em consonância com o parecer da douta Procuradoria. E nos dois casos, tanto o partido quanto os seus diretores foram intimados, certo, para fazer a apresentação das contas, certo, inclusive por mais de uma vez, tanto por e-mail como também por publicação, e foi enviado também carta, certo, de intimação para o endereço informado, certo, aqui no cadastro da Justiça Eleitoral, mas quedaram inertes em todas as oportunidades. Então, estou, senhor presidente, na parte final aqui dos dois julgados, contas julgadas como não prestadas, acarretando a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão, nos termos do artigo 80, inciso 2, alínea A, da resolução 23.607/2019 do TSE. É como voto para os dois casos, presidente. Ok, relator. Doutora Camille? Com o relator. Doutor George? Com o relator, senhor presidente. Doutor Deusdete? Com o relator em ambos os casos, presidente. Doutor Roberto? Acompanho o relator. Desembargador Raimundo Nonato? Com o relator, presidente. Eu vou proclamar o resultado. Para o de número 06.023, 85-2021, contas não prestadas do Partido da Causa Operária, PCO, Direção Estadual, eleições 2020, condenando a sanção de suspensão do direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar a omissão. Já em relação ao 0600-264-93-2020-6060000, o resultado é idêntico, só que muda o exercício, que é exercício 2019. Também ambas são para os dois processos, as decisões, decisão unânime da Corte. Agora eu vou chamar a julgamento o recurso eleitoral número 0600-2016-41-2020-6060031. A origem é Barbalha, Ceará. O relator é o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior. Recorrente à Associação Civil para o Desenvolvimento da Barbalha, ACD. PC do B, PTB, Cidadania, PSD e PP. Advogado Luciano
da campanha eleitoral de referidos candidatos durante o mencionado programa, conforme se constata no vídeo acostado ao ID 555-3027. De fato, da visualização do vídeo, constata-se a evidente propaganda eleitoral em benefício dos candidatos representados. Todavia, cabe destacar ser inconteste no feito que o vídeo não foi veiculado na página oficial da rádio, e sim no perfil da rede social intitulado Carlos Alberto Nova Caldas, aparentemente pertencente ao apresentador chamado Carlos Alberto, funcionário da representada. Ressalte-se, contudo, não havendo nos autos qualquer comprovação que o referido perfil pertence realmente a funcionário da rádio, mantida pela associação representada. Ainda que restasse demonstrado que mencionado perfil pertencia a funcionário da rádio, tratando-se de norma sancionatória e proibitiva, não vislumbro como estender a responsabilidade à emissora por publicações nas redes sociais privadas de seus empregados, uma vez que o artigo é claro ao prever a proibição para as emissoras, em sua programação normal e em seu noticiário. O único precedente mencionado nas manifestações favoráveis à responsabilização da emissora em questão, percebe-se que a veiculação da propaganda tida por irregular no referido julgado se deu durante um programa da emissora de rádio, o que não ocorreu no caso em debate, estando no precedente previsto ainda a responsabilização do estabelecimento sobre a atuação de seus empregados e prepostos que realizem ilícitos no desempenho de suas atividades, o que também não se constatou na espécie. A previsão de responsabilização da emissora de rádio e TV sobre a atuação de seus empregados e prepostos no exercício de suas atividades visa atingir o fim da norma, que é impedir que as emissoras utilizem de seu amplo alcance em benefício de candidato, não ocorrendo tal fato quando há a mera replicação de programa de rádio ou TV em perfis pessoais nas redes sociais, seja por não ter o alcance das emissoras, seja por não serem concessionários de serviço público. Diante de tais fatos, constatando-se a ausência de conduta vedada a emissoras de rádio e televisão, conforme exposto, outra medida não resta senão reformar a sentença recorrida. Sentença reformada, recurso conhecido e provido. É como voto, senhor presidente. Ok, como vota o doutor Bucão? Senhor presidente, me parece que existe realmente um vácuo aí na norma, né? E como é norma sancionatória, realmente precisaria uma previsão legal expressa. Acompanho integralmente o relator. Desembargador Raimundo? Com o relator, presidente. Doutor Davi Sombra? Acompanho o nobre relator, presidente. Doutora Camille? Com o relator. E o doutor George? Também com o relator, senhor presidente. Proclamando o resultado, recurso conhecido e provido para reformar a sentença afastando a multa aplicada à recorrente. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600 516 69 2026 060009, origem russas. O relator é o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior, recorrente ao Ministério Público Eleitoral do Estado do Ceará. Recorrido Josimar Silva de Almeida, cautelar inominada, busca e apreensão. Não existe sustentação ou inscrição para sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Só a leitura também da emenda. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pela Promotoria Eleitoral contra a sentença do juiz da 9ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de busca e apreensão apresentado pelo ora recorrente em face de Josimar Silva Almeida. Na exordial, datada de 9 de novembro de 2020, que foi encaminhado para a Promotoria Eleitoral, áudio compartilhado no aplicativo WhatsApp, o qual caracterizaria a prática de crime eleitoral de compra de votos mediante fornecimento de água nas residências da comunidade de São José, distrito de Palhano, Ceará. Em mencionado áudio, Josimar Silva Almeida supostamente negaria o fornecimento de água aos eleitores e apoiadores de adversários políticos, serviço este prestado mediante o uso dos carros-pipas da Prefeitura. Após a oitiva dos envolvidos em procedimento administrativo em trâmite na Promotoria Eleitoral, o parquet pugnou, em caráter sigiloso, pelo deferimento de busca e apreensão dos celulares e documentos em poder de Josimar Silva Almeida, para fins de comprovação de ilícitos que estariam sendo perpetrados, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O inquérito policial é instrumento formal, inquisitivo, sigiloso, escrito e oficial.
É garantido ao investigado e seu advogado o acesso aos autos de investigação, com exceção das medidas sigilosas, conferindo transparência, registrando a sequência cronológica de atos e a cadeia de custódia de provas, na busca da verdade real no que tange aos indícios de autoria e materialidade do delito. Assim, ressalvada a apuração de situação flagrancial que não possibilite a imediata instauração de procedimento policial, a medida de busca e apreensão, bem como as demais medidas cautelares, deverão ocorrer em inquérito preexistente. Todavia, observa-se no feito que até a presente data sequer for instaurado o competente inquérito policial para a investigação dos fatos narrados, tendo ocorrido tão somente a oitiva de 2 pessoas em sede de procedimento administrativo instaurado no âmbito da promotoria eleitoral. Além da ausência de instauração de inquérito policial, assiste razão ao magistrado da COR quando ressalta ser possível fazer a prova pretendida dos fatos narrados na referida ação por outros meios que não representam uma incursão tão grave na esfera do cidadão, bem como que a inicial não descreve em nenhum momento acerca da indispensabilidade dessa medida para a prova dos fatos ilícitos que narra. Ao contrário, a inicial já descreve as provas que o requerente possui em mãos dos supostos ilícitos cometidos, descrevendo o teor do áudio e mencionando a participação de outras pessoas indicadas que poderiam ser inquiridas. De fato, os indícios apontam para o cometimento de graves ilícitos eleitorais, seja na seara civil eleitoral, seja na seara penal. Todavia, assiste razão ao magistrado quando destaca ser a busca e a apreensão pleiteada uma incursão muito contundente na esfera íntima do indivíduo, e somente quando extremamente necessária para casos gravíssimos, uma medida dessa magnitude pode ser deferida. Cabe ressaltar também o destaque feito pela Procuradoria Regional Eleitoral quando assevera que, ainda que se tenha demonstrado que a concessão da medida possa levar a provar que eventualmente houve interferência no pleito, não há aqui indícios mínimos do cometimento de infração que justifique medida de invasão máxima na intimidade do representado. Trata-se de aplicação de lições básicas do princípio da proporcionalidade. Arremata o parquê eleitoral, dizendo que as provas colhidas até agora não confirmam os atos de intimidação reiterada de Josimar Silva de Almeida, que pudesse justificar a medida de busca e apreensão de seus celulares, com exceção do mencionado áudio, não havendo evidência sobre a cadeia de custódia do referido áudio, de forma a possibilitar a comprovação de autenticidade da prova, bem como licitude e legitimidade da gravação. Some-se a isso que, tendo o pleito de busca e apreensão sido apresentado em 9 de novembro de 2020, não mais se justifica o deferimento deste em razão do extenso lapso temporal já decorrido. Destaque, assim como entendeu o magistrado e a Procuradoria Regional Eleitoral, não vislumbram presentes, neste momento, motivos de medida tão gravosa, podendo, entretanto, ser esta deferida em outra ocasião, caso se mostre necessária e eficiente. Todavia, tendo em vista os indícios existentes nos autos, necessário se mostra a instauração do devido inquérito policial para a investigação dos fatos apontados e aprofundamento das diligências, principalmente com a oitiva das demais pessoas mencionadas no procedimento administrativo em trâmite na promotoria eleitoral. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Roberto Bucão. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Raimundo Nonato. Com o relator, presidente. Doutor Davi. Com o novo relator, presidente. Doutor George. Com o relator. Oh, doutor Camilo, desculpe. Com o relator. E o doutor Jorge também Com o relator. Senhor, eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-339-72-2020-6060020. A origem é Crateus. O relator é o juiz Raimundo Deusdedito Rodrigues Júnior. Recorrente, Aurelina Lúcia Martins do Nascimento de Souza. Advogado Francisco Deusdedito de Souza. Assunto eleição 2020, prestação de conta, candidato, vereador, desaprovação. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado mais uma vez, presidente. Trata-se de recurso interposto em face de sentença do juiz da 20ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha da candidata ao cargo de vereador do município Crateús, Aurelina Lúcia Martins do Nascimento de Souza, referente às eleições de 2020, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução 23.607, 2019. As contas foram desaprovadas em razão das seguintes irregularidades. A. Despesas pagas com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas.
por meio de cheques nominais, mas não cruzados, conforme a exigência do artigo 38, inciso 1 da resolução em comenda. B. Extrapolação do limite de gasto com aluguel de veículos automotores, infringindo o que dispõe o artigo 42, inciso 2 da mesma resolução. E C. Gastos de 784,518 litros de combustível em uma semana com apenas um veículo, não tendo a candidata apresentado nenhuma justificativa plausível para tal despesa, nem sequer informada a utilidade do veículo. Acerca da primeira irregularidade, é disso que os pagamentos das despesas de campanha só podem ser realizados mediante as transações previstas no artigo 38 da Resolução 23.607/2019. Todavia, o pagamento das despesas com cheque sem ser cruzado não é capaz de ensejar a desaprovação das contas, ainda mais quando as despesas foram devidamente comprovadas nos autos, conforme destacado pelo próprio magistrado ACOR, precedente deste regional. Com relação à segunda irregularidade, verifica-se que houve extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, infringindo o que dispõe o artigo 42, inciso 2 da resolução já citada. Segundo consta no extrato da prestação de conta, os gastos de campanha totalizaram R$ 9.977,05. Dessa forma, em observância ao determinado no artigo 42, inciso 2 da resolução já comentada, a candidata poderia gastar com aluguel de veículos automotores o valor de R$ 1.995,40, tendo, todavia, despendido o montante de R$ 3.000 em tais despesas. Observa-se dos autos que o gasto com aluguel de veículo representou 30% do total de gasto da campanha, tendo a candidata, conforme bem destacado pelo magistrado ACOR, extrapolado em 50% o limite legal estabelecido no artigo 42, inciso 2 da Resolução 23.607. A presente irregularidade é considerada grave e apta a motivar a desaprovação das contas, precedente do Tribunal Superior Eleitoral e TRE de Ceará. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso, em comento. Primeiro, porque a irregularidade é grave. Segundo, porque o valor extrapolado representa aproximadamente 50% do limite legal constante no artigo já citado e da resolução também citada, precedente do TSE. Não bastasse tal fato, a terceira irregularidade consistiu em ter a candidata gasto 784,518 litros de combustível em uma semana com apenas um veículo, não tendo apresentado nenhuma justificativa plausível para tanto, nem sequer informada a utilidade do veículo. Destaque-se que todos os recursos arrecadados na campanha da candidata são de origem pública, conforme se comprova no extrato de conta das contas constantes do ID 163.80.527. Assim, considerando que a candidata não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, persistindo irregularidade que impediu a correta fiscalização das contas de campanha e maculou a regularidade destas, outra medida não resta senão manter a desaprovação das contas nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução 23.607. Contas desaprovadas, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Ok, do senhor eminente relator, doutor Bucão. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Raimundo. Também, presidente, acompanho o relator. Doutor Davi Sombra. Acompanho o doutor Deusdado, presidente. Doutora Camille. Doutora Camille. Doutora Camille. Com o relator, presidente. Doutor George. Com o relator, senhor presidente. Resultado: recurso conhecido e desprovido a fim de manter a sentença que desaprovou as contas da recorrente. Decisão unânime da Corte. Chama a julgamento o recurso eleitoral 0600 470 53 2020 6060018. A origem é Tarrafas, Ceará. O relator é o juiz Roberto Soares do Coutinho. Recorrente: coligação Tarrafas. Continuamos unidos. PL, PDT, PSB. Advogado Charles Leite dos Santos. Recorrido: Eronildes Francisco dos Santos, Francisca Arraes da Silva e coligação Tarrafas de Um Novo Tempo. Advogado João Gerson Fernandes Duarte. Assunto: representação, propaganda política, propaganda eleitoral adesivo. Não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator.
Obrigado, presidente. A questão aqui é bem simples, penso que nem precisa nem ler a emenda por completo. Trata-se de propaganda, o nome do vice tamanho inferior em 30% em relação do titular. Então foi feito, tem um certidão do cartório com essa medição, e aqui no item 5 da emenda, o nome do candidato a vice não se mostra de forma clara e legível, conforme exigido pela norma, se revelando de tamanho bem menor do que o do candidato a prefeito, aparecendo de forma quase ilegível, notadamente nos adesivos circulares. E assim, considerando o critério de medição requestado pela defesa, o da altura e comprimento das letras, conforme de fato é pautado o entendimento jurisprudencial, ainda assim os adesivos não obedecem ao disposto na legislação eleitoral, principalmente no tocante à desproporcionalidade no comprimento dos nomes. O comprimento do nome do vice não atende ao limite legal. Então, quando divulgado propaganda eleitoral irregular, consubstanciado pelo não atendimento à norma que indica regras sobre a proporção gráfica entre os nomes dos candidatos à chapa majoritária, impõe-se a aplicação de sanção. Multa imposta no patamar mínimo, sentença mantida, recurso conhecido, provido e desprovido. A multa foi de R$5.000. Nesse sentido, o voto, senhor presidente, eminentes pares. Ok, doutor desembargador? Acompanho o relator, presidente. Davi, soma, doutor Davi. Acompanho o doutor Bucão. Doutora Camille. Com o eminente relator, presidente. Doutor George. Com o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo Deusdedito. Com o relator, presidente. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido, a fim de manter a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa no patamar mínimo de R$5.000, decisão unânime da Corte. Bem, terminada a pauta, eu concedo a palavra ao doutor Hugo Pereira, secretário, para os expedientes administrativos. Pois não, senhor presidente. Para hoje, apenas a aprovação, a alteração de um calendário por conta da manutenção do sistema PJE, passando a sessão do dia 2 de fevereiro para o dia 23, e também as propostas para março e abril. Março são propostos os dias 3, 4, 9, 11, 23, 24, 30 e 31, e abril 1, 19, 20, 22, 25, 27, 28 e 29. Essas três propostas já foram passadas para os senhores membros aí pelo grupo de WhatsApp. Alguma objeção, senhores membros? Porque esse problema dos calendários, se tiver alguma coisa, a gente faz um ajuste, não tem problema. Mas só isso, doutor? Só isso. Bem, eu agora, mais uma vez, vou um voto pelo falecimento do eminente desembargador Rômulo Moreira de Deus. Foi vice-diretor, corregedor aqui, tudo, e ontem teve passou para outra dimensão, como a gente chama, que eu não gosto de dizer morreu, passou para outra dimensão, que é onde está lá em cima, e eu senti muito tudinho e estou aqui propondo esse voto. Alguma objeção, senhores? De acordo, presidente. Aprovado. Mais alguma coisa? Embargador Nonato, tem alguma coisa? Doutor Davi? Não, senhor presidente. Doutora Camille? Nada, nadinha, tá tudo certo. Tudo Doutor perfeito. George? Nada acrescentado. Doutor Deusdedito? Não, presidente, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Doutor Bucão? Presidente, nada a acrescentar. Declaro encerrada a presente sessão e, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui para encerrar o glorioso mês de janeiro. Bom final de semana para todos. Um abraço, bom final de semana.